tempo de caminhada minha aí, a gente veio percebendo algumas situações e aí a gente começou a ir atrás de material de estudo e tudo mais. E aí nós descobrimos encontramos, né? Descobrimos não, nós encontramos esse método, esse sistema chamado Tecla, que quando a gente foi lendo e estudando um pouco mais sobre esse sistema, nós percebemos que muitas das coisas a gente já faz. E aí agora o método vem para reforçar isso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o método agora, para vocês poderem ter noção do que é esse método. Esse método foi desenvolvido pelo educador musical Keith Swanwick. Ele fez uma pesquisa muito ampla com pessoas de várias faixas etárias, alunos de várias faixas etárias, várias classes sociais e de vários lugares do planeta aí, para ele ter o maior apanhado possível de informações. Esse método vem reforçar dois outros educadores musicais também, John Painter e Murray Schafer, que também já tem uma linha de trabalho nesses métodos ativos aí, tá? Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse método então, tá? O método do Keith, em inglês é CLASP, e aí a gente traduzindo para o português ficou tecla, né? E o que significa essa sigla aí, essa palavra, né? Tecla. Aí a gente vai lá no T. O que seria o T? Seria a técnica. Quando a gente fala sobre técnica nesse sistema, ela é nada mais nada menos que a manipulação de instrumentos, notações simbólicas, né, e audição. A técnica vai consistir na competência funcional. O que é isso, competência funcional? A competência funcional é você estar fazendo o trabalho de técnica vocal para que esse aluno alcance uma extensão de notas satisfatória, uma agilidade em executar uma peça no piano, né? O aluno de sopro ter o domínio das escalas. Isso é a parte técnica. E aí a gente vem com a segunda letra, que é a letra E, que fala sobre a execução. A execução é nada mais nada menos que o tocar, o cantar, usar o instrumento em si, tá bom? E a letra C é a composição, criação. Quando a gente fala desse método sobre composição, nós professores somos mediadores, certo? Então qual que é a nossa grande função nessa parte da composição? É a gente ajudar a organizar as ideias, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai organizar as ideias desses alunos, para que eles possam entender de que forma que cria essa composição. Necessariamente, quando a gente fala de composição, não é a parte escrita, tá? Não é necessariamente essa parte escrita que alguns de nós estamos acostumados, que é a partitura e tudo mais, mas ela pode ser livre também, tá? Ele pode tocar o trecho, fazer da forma que ele achar, e a gente só vai organizar para criar uma linha de raciocínio, ok? A questão da literatura, que a gente fala sobre a biografia dos cantores, dos compositores, né? A teoria musical, que é essa prática escrita, né, de partitura, a história da música, quem foram os grandes compositores, quem foram os grandes cantores, quem foram os percussores de métodos e tudo mais, né? E os períodos da música, porque a história mundial, ela influencia muito no período que a música foi composta, né? Então você vê uma peça aí que tem uma energia maior e você vai pesquisar o que aconteceu nessa época, você vai ver que foi um período um pouco mais turbulento, né? Às vezes você vê uma música mais romântica, que todos os cantores daquela época trabalhavam uma coisa mais romântica, mais melódica, né? Por conta de que a situação do planeta naquele momento era mais tranquila, tá? Então a história tem uma influência direta aí na forma que se compõe, na forma que se faz, e na parte de literatura isso é muito importante, tá bom? Agora a parte mais importante de toda
dessa linha que a gente vem falando aí, da tecla, é a letra A, que é a apreciação, que é uma apreciação que ela precisa ter uma concentração, uma avaliação, né? Você vai fazer uma apreciação de uma peça musical, de um vídeo, de um cantor, né? Você vai ter que falar para o seu aluno para ele conseguir enxergar ali, procurar naquela manifestação uma paisagem sonora. O que é paisagem sonora? É o que o aluno vai enxergar ali. Ele vai falar, tem um violão tocando nessa música, tem uma bateria, tem um pandeiro, né? Então, através dessa apreciação, ele vai começar a se expor, ele vai começar a interagir, né? Que ele vai querer fazer a reprodução, né? Dessa observação. A escuta tem que ser muito atenta para que você e o seu aluno consiga identificar o maior número de elementos que foi usado para essa composição, né? Então a tecla, esse sistema ele vem para a gente fazer essa organização das nossas aulas, né? Você seguir esse sistema, o resultado vai ser muito bom, muito proveitoso, né? Então o que a gente fala aqui? Que as partes mais importantes, voltando a frisar aqui, que é a parte de execução, execução, composição e apreciação, tá? E isso é a parte mais importante, logicamente, em parceria com a técnica, né? E em parceria com a literatura, para que ele saiba, que ele tenha esse embasamento, tá? Então, eu falo para vocês que nessa experiência que eu tenho já no movimento de bandas e fanfarras, que a gente começou a trabalhar com isso, e a gente foi fazendo isso, né? Que eu percebi que eu já fazia esse tipo de trabalho intuitivamente, tá? Eu fazia essa forma de trabalho intuitivamente. Então a gente observava outras bandas e a gente falava, cara, eu quero que minha banda toque assim. Olha, eu quero que minha banda marche assim. Então essa observação trouxe com que a gente melhorasse nossos trabalhos, né? Então esse método ele vem reforçar a maneira que a gente já vinha trabalhando. E aí quando a gente sentou e percebeu isso através do método, a gente falou, pô, vamos montar o Sopro do Saber para a gente dividir com mais pessoas isso, né? Para que as pessoas que já estão trabalhando tenham acesso a isso, que as que querem começar nessa área já comecem com esse conhecimento, né? Para que a gente possa ter uma educação musical de maior proveito. Vamos voltar lá na nossa pergunta para a gente responder aqui, já baseado no que a gente escutou e tudo que a gente falou. O que precisamos para ensinar música? A gente precisa de ter a força de vontade é importantíssima, né? Só que a preparação, como você disse aí, é fundamental, né? Primeiro como educador, quando a gente se propõe a ser educador musical, né? Primeiro a gente aprende para depois a gente compartilhar isso com nossos alunos, né? Isso é muito importante, você ser um profissional preparado, você buscar, você continuar com essa pesquisa que não cessa, né? Nossa pesquisa de professor, principalmente de música, é incessante. Novos métodos vão aparecendo, novas situações, novos instrumentos vão aparecendo e a gente tem que ir pesquisando para que a gente possa ter vamos dizer assim, esse balde sempre cheio para o aluno vir e captar um pouco dessa água aí, né? Levar um pouco dessa água do conhecimento para ele aí. E aí, quando a gente diz estudar para aprender e para ensinar também, é isso, a gente está indo atrás de instrumentos novos,
para a gente estar sempre pronto para atender esse anseio do aluno, né? Nem sempre o educador musical vai estar 100% com todas as respostas ali, né? De bate-pronto. Por isso que eu digo que essa pesquisa nossa é incessante, que em alguns momentos a gente é pego com algumas perguntas que a gente tem que fazer uma pesquisa, porque não somos detetor de todo saber. Então, o que a gente vê? A gente vê que esse método, né, que a gente está falando aqui dele, do Teclas, é uma situação que a gente já usa, a gente já usava muito antes, né? Quando eu conheci esse educador musical, eu falei, caramba, eu já segui essa linha de intuição própria, né? Eu não tinha nem lido esse cara ainda, né? E aí eu vi que eu comecei a ler o material desse educador e comecei a fazer um paralelo com o que a gente faz aqui no nosso projeto, nos projetos que eu já passei, e a gente foi muito nessa linha, né? Dessa questão de apreciar, né? Quantas e quantas vezes a gente observou outras bandas, né? Outros grupos musicais, e a gente ficava, cara, quero que a minha banda toque assim, quero que meu grupo faça isso, né? E nada mais, nada menos que era o quê? Era a apreciação que a gente estava fazendo. Depois que a gente começou a apreciar esses outros projetos mais velhos que o nosso, tudo mais, com mais bagagem que o nosso, o que a gente foi fazer? A gente foi para execução, vamos executar, vamos tocar o instrumento, vamos ver como que a gente consegue explorar esse instrumento para que a gente chegue num resultado igual ou pelo menos semelhante do que a gente estava assistindo, né? Então esse método aqui, esse sistema de ensino aqui, esse modelo de ensino, Tecla, ele é agora nossa Bíblia. Nós vamos levar isso aqui junto com a gente aqui, porque nos deu uma base muito boa e de coisas que a gente já fazia, né? E agora, com embasamento teórico, a gente vai trilhar um caminho até muito mais fácil, né? Não só pela intuição, mas agora a gente baseado em fatos aqui, né? Então é isso aí. E essa questão de que o aluno não é igual, isso é verdade. E você vai aqui, você dá aula na mesma cidade para 2, 3 projetos, os alunos vão ser todos diferentes, né? E a base fundamental do projeto Sopro do Saber é fazer e trazer a minha experiência, né? Então, assim, nesse tempo que eu tô à frente dos projetos culturais que eu venho trabalhando e tudo mais, a gente sentiu essa necessidade de estar compartilhando com as pessoas, né? Com os que já estão trabalhando na área e principalmente os que querem entrar nessa área, né? Porque a gente está trabalhando com a gurizada aqui, eles vão ficando mais velhos e a gente vai vendo a necessidade de começar a passar esse conhecimento nosso para eles, porque o campo vai aumentando e a gente precisa de mais pessoas para estar levando essa educação musical adiante aqui, né? Então, quando a gente pensou nesse projeto, a gente estava muito preocupado com isso, em transferir esse pouco conhecimento que a gente tem, né, para vocês e compartilhar, né? E através desse projeto, a gente compartilhando, a gente, ao mesmo tempo que a gente está ministrando aqui a palestra, a gente começa a aprender também, né? Com as contribuições aí que o Emerson fez, e a gente vai pontuando aqui, vai anotando, fazendo nossos rabiscos aqui para que a gente possa estar cada vez melhorando mais, né? E aí agora vamos para a próxima pergunta: como o aluno aprende, né? O Emerson já disse aí que um aluno não é igual ao outro, né? E aí, como vocês acham, qual é a impressão que vocês têm de como eles aprendem, né? A gente tem alunos aqui que só na observação o guri já aprende. Você está ali explicando, você toca uma vez o instrumento para ele ver, uma segunda, e aí daqui a pouco ele pega e está repetindo o que você está fazendo. Já tem o aluno que precisa que você dê
ênfase um pouco maior, né? Que você passe mais individualmente com esse aluno, que ele tenha vai ser um pouco mais de dificuldade, né? Desse trabalho no coletivo, às vezes. Então, às vezes você tem que tirar um pouco do coletivo, fazer um pouco individual para depois ele retornar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão na hora da educação musical, a questão das faixas etárias, porque cada faixa etária tem uma compreensão do que você fala, né? Nós aqui na banda, trazendo aqui para o nosso universo, que é onde a gente trabalha, na banda a gente tem, comparado a uma sala de aula, nós temos uma sala multisseriada, né? Nós temos aquele aluno que é primeiro aninho, chegou aqui, não sabe nem o que é o instrumento, não sabe nem o nome dos instrumentos. A gente tem um aluno de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto ano, né? E o grande desafio hoje do profissional da educação musical, principalmente no âmbito escolar, é fazer com que essa sala multisseriada e multidisciplinar também, né? Porque a gente tem várias idades, várias coisas e várias modalidades diferentes, né? Vários instrumentos diferentes. Então é uma sala multisseriada e multidisciplinar também. Então a gente tem que estar cada vez mais procurando métodos e formas de estar agregando todo mundo, né? E aí eu volto a dizer que esse modelo de ensino aqui do Teclas é o que vai nos dar esse norte. Tranquilo? Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a questão da educação musical lá no seu início, né? Eu não sei se temos aqui alguns que estão aqui assistindo a live que trabalham com crianças de uma faixa etária menor, né? E lá no começo do projeto, eu tenho um método que eu sigo aqui quando eu chego em qualquer projeto que eu tô, que chama o passo. É de um educador musical chamado Lucas Chiavata, e vou deixar também esse link, tá? Vai estar tudo lá, fica tranquilo. Eu vou dando as informações aqui, mas depois os links vão estar todos no vídeo lá, para vocês terem esse acesso aí. Esse educador musical, Lucas, ele traz um método que é através de contagem, né? Eu tenho chamado passo. Eu aplico aqui, que é onde a gente consegue identificar quais são os alunos que têm dificuldade com lateralidade, com contagem de tempo, né? Então a gente começa a meio que entender quem é quem nos primeiros dias de projeto aplicando esse método, né? E aí a gente também tem essa questão, quando são menores, a gente tem que trazer muito para a parte lúdica, né? Muito para a parte lúdica aqui. Eu vou mudar aqui um pouquinho o slide. A gente vai falando. Construção. Isso. Tá? Então aqui a gente chega na parte de construção dos instrumentos, que a gente faz esse paralelo com esses alunos iniciantes, né? Para que você possa trazer esse aluno para você precisa encantar o aluno, né? Então assim, a gente tem um trabalho aqui que a gente faz aqui, que é através do passo, para identificar quem tem um pouco mais de dificuldade, quem está um pouquinho mais avançado, né? E a gente tem a parte de construção de instrumentos, que isso é muito legal na educação musical, que dá essa autonomia pro aluno, né? Dele construir o próprio instrumento, dele estar desenvolvendo através de materiais reciclados, né? De quantas e quantas vezes nós aqui, eu tiro por mim que sou percussionista, a gente começou a tocar um instrumento musical, ia para a sala de aula e a nossa caneta, né, virava baqueta, e as professoras ficavam malucas lá, querendo, né, que a gente parasse e tal. Então o que acontece? A gente faz essa fabricação de instrumentos para que o aluno ele comece a entender que ele também pode criar, né, aí faz o paralelo lá com o sistema, que ele pode criar esse instrumento, ele pode fazer da maneira que ele quiser, ele pode usar da forma que ele achar interessante, né? Então eu falo para vocês que a construção de instrumento é uma ferramenta também muito válida
nesse projeto de educação musical. Eu vou mostrar aqui, primeiro eu vou mostrar o meu instrumento aqui, que eu fiz, que eu uso bastante ele aqui. Depois nós vamos ter a colaboração aqui do músico e maestro e cantor e tudo mais que você possa imaginar das artes, Gustavo Vilarim, que ele vai ensinar um outro instrumento também que é bem legal, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um ganzá feito de garrafa PET. Eu gosto de fazer ela desse tamanho, que ela não fica tão escandalosa, né? Ela não tem mistério nenhum. Você vai cortar essa garrafa ao meio, tá? Então, dependendo da idade do aluninho que você estiver trabalhando aí, essa garrafa já vai ter que chegar cortada lá, tá? Aí você corta essa garrafa ao meio. Aí você vem e vai fazendo as franjas aqui dos dois lados, tá? Dá para fazer com a garrafa de 2 litros? Dá também, dá para fazer com a garrafa de 600, né? E você vai criando aí. E aí a gente faz esse ganzá lá na minha aula com meus alunos até 12 anos, ele é sucesso. A hora que eu faço isso aqui, eles carregam isso na mochila, vai para casa, na casa da avó, é o tempo todo carregando isso daqui, tá? E ele é bem versátil. Você pode estar ocupando para fazer cantiga de roda, para cantar músicas que os alunos trazem, né? Quando você pede para o aluno trazer uma música para vocês fazerem essa dinâmica no projeto, tomem cuidado, tá? Porque às vezes vem algumas músicas aí que é complicado. Então você escuta a música antes, tá? Para de repente você não falar assim, não, vamos pôr aqui a música. E aí a sua diretora chega lá e você tá com uma música que de repente não é aconselhável, beleza? Eu vou passar agora aqui pro Gustavo, que ele vai mostrar o dele é um pouco mais elaborado, o cara é mais diferenciado, tá? Então ele vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá, Gustavo. Vai lá, é nóis. Olá pessoal, boa tarde. Eu vim trazer um processo aqui do assalato, que é esse instrumento aqui, ele é feito com tampinhas, né? Você coloca no dedo, ele tem esse barbante, você faz o movimento e a gente preenche ele com arroz. Ó, ele é um chocalho também. Como que eu faço ele? Pegando bem rente a tampinha que a gente faz o corte. Aqui ó, esse aqui é a garrafa com a tampinha. Tá vendo? Esse corte a gente precisa fazer. A gente vem com outra tampa normal só para fechar. Aí eu vou preencher ele aqui com arroz. Mais para cima esse, se você preencher. Mais para cima? É. Aqui ó, preenchendo com arroz. E aí a gente fecha. Eu posso colar, mas a tampinha, a rosca da tampinha, ela fecha certinho. Aqui no contra. Ó. Já virou um chocalho. Aí a gente abre a parte onde tem a rosca aqui, ó. E faz um furo na tampa pra gente poder amarrar o barbante, né? E isso a gente faz do outro lado também. Então, se eu quiser usar só chocalho, eu posso. Aqui eu já tenho o chocalhinho, ó. E o som dele é bonito, ó. Dá para usar miçanga, tem um timbre diferente. Esfera também tem um timbre diferente. Esse aqui que eu fiz foi com arroz. Aí para você medir o barbante, você fez o primeiro aqui. Tem que ver se ele vai dar a volta dos dois lados para encontrar a tampinha, ó. Porque tanto indo ou voltando, ele tem que bater aqui para dar esse efeito, ó. Beleza? Aí galera, sobre a construção de instrumento, ela também é uma alternativa assim. A gente que é professor de escola pública, às vezes nem consegue tantas horas numa escola só, né? Aí fala assim, ó, surgiu uma escola lá não sei aonde, que é professor de música. Tem instrumento? Não tem instrumento. Mas que? Você precisa das horas, né? Então você vai lá, consegue fazer o instrumento. Igual aqui é um de percussão, eu estou fazendo um TCC
que é justamente para ensinar o professor a montar um instrumento que a gente faz com uma placa que chama Arduino, que você compra na Shopee por R$20, com botão de fliperama, e a gente consegue, com a ajuda da inteligência artificial para montar o programa, ou se você tiver um professor de informática na escola, pode te ajudar a montar esse programa também, que você consegue, tipo, o instrumento que eu estou montando nesse teclado, o custo dele, que a base é feita de papelão, botão de fliperama, vai sair em média R$50. R$50 você não compra um teclado nem um instrumento hoje em dia, né? Um alemão, uma panderola. Então eu acho que é uma alternativa à construção de instrumentos também para você ter esse material para poder trabalhar com os alunos. O método passo, igual o mestre falou, é muito bom, mas eu acho que também a gente tem que buscar alternativas para a gente não perder trabalho e continuar divulgando a nossa música. Acho que é isso. Obrigado, vou deixar o maestrão voltar aí. Pessoal, primeiro quero agradecer aqui toda a minha equipe aqui que está se desdobrando para fazer com que essa live aconteça, que a nossa internet aqui está literalmente pegada a laço, tá? Mas muito obrigado a todos por terem participado. Acho que deu uma de terem aqui participado, contribuindo aqui com o nosso trabalho, né? Como o Gustavo disse aqui, reforçando a fala do Gustavo, né? A gente que trabalha em projetos públicos, nós temos que nos reinventar, né? E aí quando a gente viu esse método aqui, esse Teclas, a gente achou que, pô, vamos compartilhar, né? Porque eu fiquei muito surpreso, como eu disse para vocês, eu fiquei muito surpreso que quando eu li o método, eu falei, cara, são coisas que a gente já está fazendo na intuição, e tem uma coisa escrita que pode nos nortear aqui, vamos dividir com o pessoal isso aí, né? Vamos dividir, tá? Então, eu vou chegando agora pro final, eu me coloco à disposição de vocês, segue o Insta lá do Sopro do Saber, a gente vai estar colocando bastante informação lá também, tá? Para divulgar essa questão da educação musical alternativa, né? Então eu peço para vocês que curtam lá, sigam as páginas, né? A gente vai deixar, igual como eu disse, todas as inscrições aqui do Insta do professor Gustavo, do meu Insta particular, do Insta do Projeto Sopro do Saber, para que vocês possam estar captando informações e conhecimento através desses canais também, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um final de semana abençoado e vamos que vamos.